fórum ele é algo completamente diferente de tudo. Ele tem o grande atrativo de ser presidido pelo presidente da República, mas o fórum ele não faz parte institucionalmente do quadro funcional do Estado. Ou seja, o presidente preside o fórum, criado por um decreto, mas o fórum é completamente, independente desse mesmo governo. O grande atrativo é porque nós temos um poder de atalho muito grande. Nós vamos direto ao presidente da República e entregamos as nossas proposições ou, inclusive, as demandas que o próprio presidente da República nos solicita. Quer dizer, os grupos de trabalho criados no fórum, e a gente tem que ver que nem todos estão funcionando, temos um grupo para discutir a questão do desmatamento da Amazônia, um grupo para discutir a questão de vulnerabilidade, aprofundar esse conhecimento sobre a questão da vulnerabilidade do país à mudança do clima, um grupo que para promover essa articulação política das mudanças climáticas com relação aos governos estaduais. Um grupo de MDL, o MDL perdeu um certo charme, agora entrou uma nova proposição que é o RED, quer dizer, o MDL perde charme, mas entra já no mercado uma outra proposição que está fazendo a festa de muita gente também. Publicizar também, levar para a sociedade brasileira essa discussão da mudança climática. E mais recentemente, esse ano, tem 2 meses que se estruturou um grupo de mudanças climáticas, pobreza e desigualdade, onde a função desse grupo é trabalhar a vulnerabilidade das populações mais carentes do país e discutir formatos de adaptação dessas populações. Entrando na questão do processo, o processo do plano foi muito interessante, porque ele nasce, de fato, do Fórum de Mudança Climática. De uma reunião do secretário executivo, professor Luiz Pinguelli, com o presidente da República, surgiu, junto com a então ministra, a Marina, surgiu a possibilidade, quer dizer, o ministro gerou essa demanda para o Fórum apresentar para o governo, o termo foi provocar o governo com algumas propostas de um plano de mudança climática. Bom, recebendo isso, o Fórum fez algumas reuniões em 2007, com todos os atores que compõem o Fórum, que é a sociedade civil, o governo e o setor produtivo. E daí nós fizemos uma série de reuniões que gerou esse documento. Esse documento foi entregue ao presidente da República numa atividade não tão solene e, intimamente, nós pensávamos que isso era mais um documento que a gente entrega e que não se sabe para onde vai. Bom, esse documento tinha umas pequenas indicações de como se pensava se estruturar um plano nacional de mudança do clima. Bom, para nossa surpresa, o presidente da República vai à conferência da ONU, do Conselho de Segurança, e anuncia para o mundo, e a gente não sabia disso, o professor Pinguelli estava na Suécia e me ligou e disse: "O que é que está vendo? O presidente anunciou que nós vamos ter um plano", e, para nossa surpresa também, ele faz um decreto, o decreto de 21 de novembro, criando um comitê interministerial sobre mudança do clima, e esse comitê cria um grupo de trabalho. E aí ele chama todo o ministério, quase todo o ministério a fazer parte desse comitê, e a função desse comitê era apresentar uma proposta de política nacional sobre mudança do clima, que será um compromisso do Brasil dentro da Convenção, e um plano nacional sobre mudança do clima. Então isso modifica, porque agora no Brasil ele tem a Comissão Interministerial sobre Mudança do Clima, que a função é basicamente validar os projetos de MDL. E criou um comitê. Num primeiro momento gerou um certo ruído, o que é o comitê, o que é a comissão. Mas hoje está muito claro que esse comitê ele é permanente, ele tem essa função de aprimorar as políticas públicas com relação à mudança do clima, e a comissão tem outra função. A ideia que predominou na elaboração da política e do plano foi o seguinte: a política deveria ser minimalista exatamente por isso. Porque se a política fosse a própria representação do plano, quando chegasse no Congresso, pela forma detalhista que o plano tem, a possibilidade dessa política chegar no Congresso e se tornar uma outra coisa era muito maior. Então, na hora que a política ela é minimalista, ela só trata os princípios orientadores da política, fica mais fácil você até a pensar com outras políticas, que é o que está acontecendo no Congresso, ou seja, a política do governo com as outras políticas do Legislativo não está tendo tanto divergência, porque ela é muito mais de princípio. Já o plano não, o plano ficou para trabalhar os detalhes. O Brasil é o país que tem a matriz energética mais limpa,
Então isso dá ao Brasil um crédito de santo nesse processo. Por outro lado, se sataniza o país com relação às emissões advindas do uso da terra e principalmente do desmatamento. Então, quando a gente compara valores, a gente pega nesse quadro aqui de cima, quer dizer, 65% de todas as emissões de gases que intensificam o efeito estufa, ela advém de uma forma direta ou indireta da produção e uso de energia. Alguns processos industriais criados no pós-revolução industrial também contribuem. E muito pouco, né, muito pouco eu digo no cômputo geral, advém do uso da terra. Né? Quando a gente compara o Brasil, a frase colocada é a seguinte: 75% das emissões desse país é de desmatamento. Claro, eu acho que o problema de desmatamento é algo sério, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva de evitar esse desmatamento, principalmente porque o resultado desse desmatamento não está sendo revertido para a população que nessa região tenta sobreviver, né? Mas não é justo. Eu estava numa atividade, num programa de TV, e uma professora pergunta: professor, o que é que eu aqui no Acre posso fazer para contribuir para evitar a mudança climática? Quer dizer, a minha vontade é dizer absolutamente nada, ou seja, contribuir com a sua própria forma de vida, mas você também não pode fazer isso, que em termo pedagógico não dá para ser feito. Então não dá para a gente responsabilizar uma parcela da sociedade que de fato não é responsável por isso. Um estudo feito pelo professor Pinguelli em 90 coloca que até 1990 a responsabilidade brasileira pelas emissões que estão aí era de 1%. Isso não significa que nós, por isso, temos que aumentar as nossas emissões, mas no processo histórico, né, nós temos aí responsabilidade de 1% só. Então, quando a gente pega outros países menos desenvolvidos que a gente, a responsabilidade é muito menor. Então, o aquecimento global tem nome e endereço quem são os responsáveis. É preciso deixar isso bem claro. Senão a gente fica assumindo uma parcela de responsabilidade por aquilo que não é. Né? Bom, e aí é que está o outro desafio. Se a gente compara em 98 para 2020, obviamente os países em desenvolvimento, eles vão aumentar suas emissões. Primeiro, temos um consumo per capita baixíssimo. Temos uma dívida social nesses países gigante. Quer dizer, prometeram a vida inteira que aquele modo de vida chinês era chato, não era cult, e agora os chineses estão querendo sua BMW, estão querendo fazer tudo que disseram para eles que era interessante, só que isso recai em praticamente uma termoelétrica mensal na China. Então alguém tem que dizer, né, como diz o Max Ayres, quer dizer, se a China passar a ter o mesmo padrão de consumo per capita de automóvel, aí a gente tem que fechar para balanço, porque não vai ter mais resultado. Então, o processo de produção e reprodução de coisas é o que a gente também tem que discutir em qualquer plano. Né? E aí o Brasil, tendo nível de emissões, é muito inferior aos países industrializados. Um brasileiro emite 1,75, um brasileiro médio, tá? Porque dentro do Brasil a gente também tem uma escala social que tem pessoas que emitem no padrão europeu. Né? Então a média tem essa vantagem de equaliza tudo, mas mesmo assim a média mundial é 2 vezes maior, duas vezes maior. Um japonês emite 5 vezes mais, um americano mais de 10 vezes. Se você pegar um potiguar médio, quer dizer, quem nasce no Rio Grande do Norte como eu, como o Rafael, essa emissão é muito menor. Então a gente poderia fazer uma brincadeira e vender crédito de carbono pelas emissões que eu não tenho, né? Poderia a gente fazer, isso daria um bom dinheiro para a gente fazer algumas coisas. O tema do desenvolvimento sustentável também, eu sou daqueles que sempre que eu falo, puxo uma nota de rodapé e tento deixar claro do que a gente está falando. Né? Em 60, eu acho que, por Udo e Marx, eles já desenharam, né, toda essa plataforma de pensamento que a gente, na Rio 92, traçou para o desenvolvimento sustentável. Ele colocava que o tratamento consciente e racional da terra, como propriedade comunal permanente, é a condição inalienável para a existência e reprodução das cadeias de gerações humanas. Para mim, isso aqui está muito claro que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, esse plano, quer dizer, os planos que têm que ser feitos, eles têm que trazer também esse homem para dentro dessas discussões.